tem um CrossFox com a luz acesa aqui na frente. No estacionamento lá. Então tem que ver, porque quer acabar a palestra, se continuar acesa, acaba a bateria, né? Boa noite a todos. Queria agradecer o convite e a recepção tão amorosa que me deram. É sempre uma honra e uma alegria muito grande quando a gente recebe um convite para falar sobre Jesus. Eu tive um amigo que gostava muito também de falar de Jesus. Tenho. Ele desencarnou faz 2 anos, mas a gente sabe que o desencarne não corta relação nenhuma, mantém. Somos amigos apenas em planos diferentes. E a gente sempre se reunia, sempre conversava muito. E ele falava muito em Jesus, me ensinava muita coisa. Esse meu amigo, ele tinha uma vasta experiência na seara do mestre. Ele fundou o Centro Espírita. Quando o CVV, de auxílio às pessoas em depressão, suicidas, veio para o Brasil, ele foi um dos que participou do grupo que trouxe. Então ele era um homem assim, que tinha um conhecimento imenso e tinha também muita experiência no trabalho. Então vocês imaginem que para mim sempre foi uma delícia bater papo com ele, a gente aprendia muito. E um dia, a gente conversando, esse meu amigo, ele se chama Wilson, o seu Wilson. E um dia a gente conversando, nossos bate-papos informais, a gente se reunia sempre para comer uma pizza e ficar falando. Ele falou para mim, minha filha, você já prestou atenção que as coisas estão ficando diferentes daquilo que a gente acostumava a ver? Antigamente, hoje a gente vendo a história, o tempo que passou, a gente via que sempre tinha uma pessoa que servia como referência para as outras seguirem. Missionários enviados da espiritualidade, que as pessoas se miravam neles, aprendiam com eles. Nós temos vários exemplos, não só no Espiritismo. Nós temos Chico Xavier no Espiritismo, nós temos Irmã Dulce, nós temos Mahatma Gandhi. Pessoas, espíritos grandiosos que passaram pela Terra, independente da religião que professavam, mas que sempre falavam sobre amor universal, e que traziam muitos ensinamentos e que até hoje servem de base de referência para a gente, né? E o seu Wilson me falou assim, então minha filha, agora a coisa está mudando. Você percebe que não é comum hoje a gente olhar e ver esses nomes que se destacam passando por aí. Ele falou, sabe por quê? E eu fiquei encafifada com isso, né? Eu falei, será que estamos abandonados, né? E o seu Wilson falou assim, porque hoje os missionários que a espiritualidade espera para o trabalho, somos nós. E eu falei, meu Deus, nós não, o senhor, né, seu Wilson, fez tanta coisa boa. Ele falou, não, nós. E se ele tivesse aqui, ele ia dizer, eu, você, ele. Ele falou, cada um. Ele falou, sabe por quê? Porque os ensinamentos vieram, e vieram em larga escala. Então nós sabemos o que tem que se fazer. A gente só precisa começar a fazer, a gente precisa trabalhar. E a gente está vivendo um momento tão falado, momento de transição, que para que ele ocorra, a espiritualidade pede a ajuda de muitos missionários encarnados, muitos. E esses missionários são cada um de nós que estão aqui hoje, presentes. Nós que estamos aqui, nossos familiares que estão lá em casa. Aqueles que às vezes nem religião têm, mas que têm um sentimento de amor no coração e que também são guiados e intuídos. Nós sabemos que o que importa não é o rótulo, não é a religião, mas sim o sentimento que anima cada um. E eu falei, nossa, seu Wilson, faz sentido, né? Achei aquilo maravilhoso. E fiquei pensando sobre os trabalhos a serem feitos, coisas grandiosas, revolucionárias. Ele falou, calma minha filha, não é bem assim, mas no dia a dia você vai entender como é que é. E a gente ouve conceitos grandiosos assim, a gente se sente às vezes meio bobo por não entender, foi como eu me senti.
Mas pouco a pouco eu fui entendendo. E eu fiquei me sentindo menos boba quando eu vi uma pessoa que teve a mesma dúvida, só que cerca de 2000 anos atrás. E eu falei, bom, então a gente não está tão mal assim. E essa pessoa foi Simão Pedro. Pedro, o apóstolo de Jesus. Quem nos conta isso é o Espírito Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier. Ele nos diz que depois de Jesus já ter sido crucificado, Simão Pedro já estava em Jerusalém, na casa que posteriormente serviria de trabalho a tantas pessoas que eles cuidaram, que eles evangelizaram, aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, que eles abraçaram e fizeram o seu melhor. Nos conta Humberto de Campos que Simão Pedro sabia que o trabalho ia chegar, porque Jesus tinha falado já, né, antes da crucificação. E ele estava esperando e via que as coisas iam caminhando, mas o grande trabalho ainda não tinha chegado. E um dia em oração, em prece, ele orava muito, ele pediu a Jesus. Ele falou, mestre, eu não vejo a hora de começar esse trabalho. Tanto que o Senhor nos ensinou, tanto que nós temos por fazer, mas o trabalho ainda não chega. Eu estou aqui, eu estou pronto. Eu estou à sua disposição para fazer aquilo que o Senhor me mandar. E emocionado, em lágrimas na sua prece, ele viu Jesus aparecer em espírito na sua frente. E Jesus, com aquela brandura, aquela doçura que era característica dele, disse apenas 2 palavras para Simão Pedro: amanhã. De novo ele disse: amanhã. E Simão Pedro se animou. Ele falou, então chegou o momento do trabalho. No dia seguinte, ele acordou cedinho, arrumou a casa inteira, limpou, buscou flores lá no jardinzinho que eles tinham, encheu de rosas a casa, deixou ela perfumada, perfeita, para receber o trabalho que ia chegar. E ficou esperando um sinal de Jesus para poder começar. E lá sentadinho, em prece, em oração, meditando sobre o grande trabalho que viria, enviado do Mestre Jesus, ele escutou um barulho, uma balbúrdia lá do lado de fora, estava um trupé. Ele falou, o que é isso? E ele abriu a porta e ele viu os policiais da época procurando desesperadamente um homem. E de repente apareceu em volta ali da casa dele, um homem fugitivo, seminu, pedindo pelo amor de Deus socorro. Me ajuda, eles vão me pegar. Eu prometo que eu não faço mais. Mas não deixa eles me pegarem, eles vão me prender, eles vão me maltratar, eles vão me judiar. E Simão Pedro olhou aquele homem e percebeu que era um antigo conhecido seu. Ele se chamava Joachás e ele era famoso na época porque ele era um malfeitor. Ele roubava, ele maltratava pessoas, por isso que a polícia da época estava atrás dele. E imediatamente Simão Pedro pensou, ele vem aqui emporcalhar o nosso trabalho. Virou para ele e falou, sai daqui, seu imundo. Gritou a polícia, falou, eu achei, está aqui, pega. E a polícia pegou. Ele falou, bom, graças a Deus, um a menos para atrapalhar a hora que o trabalho chegar. Porque você imagina, você espera tanto para fazer o trabalho, aí vem uma pessoa assim do nada e dá um fora desse, né? Podia pôr tudo a perder. E continuou lá, orando, meditando, esperando. Passado algumas horas, chegou uma mulher chamada Júnia. Júnia sabia que Simão Pedro morava lá já, e ela sabia, já tinha ouvido as histórias de Jesus. Júnia era uma mulher que teve má vida. Era uma prostituta da época. E conhecida também por conta disso, ela chegou lá doente, emagrecida, abatida. Bateu lá na porta, Simão Pedro viu aquela mulher chegar e falou, ai, mais uma, né? E ela falou assim, por favor, me ajuda, eu não aguento mais essa vida que eu levo. Eu preciso de tratamento, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha alma. Eu quero um novo roteiro para a minha vida. E Simão Pedro não teve dúvida. Ele falou, mais uma criatura que vai emporcalhar o nosso trabalho. Bem no dia esperado, ela vai chegar e vai fazer isso, né? Falou para ela, o seu lugar era na praça pública, sendo apedrejada, não aqui, uma casa de respeito. E enxotou a mulher, mandou Júnia embora. E ela foi. E Simão Pedro continuou orando,
rezando, pedindo, mestre, estou aqui conectado, estou esperando o trabalho, aqueles que iam atrapalhar, eu já pus para fora, já mandei embora, pode mandar, eu estou esperando. Quase anoitecendo já tinha passado o dia inteiro, ele estava ansioso, estava quase acabando o dia, o trabalho não chegava. Ele escutou um novo barulho lá fora, que ele abriu a porta, um bêbado, chamado Jarim. Jarim chegou bêbado, tropeçando, exalando aquele odor de álcool. E ele viu que ele estava meio que fugindo, porque tinha alguns jovens que estavam perseguindo ele, tacando pedra nele na rua, apedrejando, ele estava meio machucado. E ele, por Deus, me ajuda, eles vão me matar, eles estão me apedrejando na rua. E ele falou, toma vergonha na cara, você vem procurar uma casa de respeito nessas condições, bêbado, fedido, todo sujo. Volta para de onde você veio, lá é o seu lugar, não aqui. Uma casa de respeito, uma casa de oração, uma casa de amor. E mais uma vez enxotou aquele homem que também poderia pôr tudo a perder, o trabalho, o preparo, a harmonia que ele tinha plasmado naquela casa. E assim o dia passou, e a noite chegou, e ele estava inconformado, porque ele sabia que tudo aquilo que Jesus falava se cumpria, mas o dia já tinha acabado e o trabalho não tinha chegado. E ele começou a orar, como ele fazia todas as noites, orando e pedindo a Jesus, mestre, algo aconteceu, tenho certeza que alguma coisa aconteceu que não deu tempo do Senhor enviar o trabalho hoje para a gente. Eu queria entender o porquê, mas eu continuo aqui a postos para a hora que esse trabalho chegar. E mais uma vez Jesus apareceu diante do apóstolo Pedro e falou, Simão, o que aconteceu? Mestre, eu estive aqui o dia inteiro a postos preparado, o trabalho não veio, eu não sei o que aconteceu. Ele disse, como não, Simão? Eu te mandei trabalho logo cedo. Aquele homem sofrido, desesperado, arrependido, era o momento exato da gente recolher ele, porque na angústia e na dor dele, ele ia ser tocado no coração e a gente ia conseguir dar nova direção para a vida dele. E eu vi que você recusou, mas eu sei a sua vontade de trabalhar, não desisti de você. No meio do dia, te mandei outra irmã necessitada, irmã que teve uma vida triste até o momento, só viveu calamidades, perdida, mas que diante de todo o sofrimento e doença que viveu na sua vida, resolveu agora que era o momento de parar. Tinha ouvido tanto falar dos nossos trabalhos e resolveu que era o momento de nos procurar. Ela queria mudar o destino dela e ela bateu aqui na sua porta. Mas infelizmente, você também não a reconheceu e mandou embora. Mas eu não desisti de te mandar trabalho, Pedro, porque eu sei do seu potencial e eu sei o tanto que você almeja seguir com o nosso trabalho na terra. E aí te mandei Jarim, à noite. Jarim que estava sendo perseguido, meninos apedrejando ele, sofrido, pedindo pelo amor de Deus socorro. Era o momento da gente acolher ele com todo amor. Porque aquele amor que a gente daria para ele, podia ser tão significativo, que podia mudar a história de uma vida inteira. E você recusou o trabalho. Então, Simão, entenda, eu mandei tudo que você pediu, mas você não aceitou. Simão Pedro nessa hora estava chorando desesperadamente, envergonhado. Porque aí que foi cair a ficha dele do que tinha acontecido e do que ele tinha feito. E ele falou, mas mestre, como que eu faço? Agora que o Senhor não está mais aqui com a gente, presente, em carne e osso, né? Que a gente pode ter o Senhor o dia inteiro para perguntar, para amolar. Como que eu faço? É muito difícil saber que conduta tomar, é difícil. O Senhor era mais fácil, o Senhor falava, a gente fazia. Agora, está difícil. E Jesus falou, Simão, lembra de tudo que nós vivemos, lembra de tudo que nós passamos, lembra da boa nova e do evangelho. Porque Mateus já tinha descrito
a história de Jesus, o que eles viveram com Jesus no seu evangelho, já estava escrevendo. Quando você se esquecer, pegue aqueles manuscritos e leia. Você vai se lembrar daquilo que nós fizemos, daquilo que nós vivemos. E nesse instante, Simão Pedro se lembrou de uma lição muito importante que Jesus tinha dado, que era: não são os sãos que precisam de médico, mas sim aqueles que estão com alguma doença. E no caso, ele era chamado para curar também as doenças do corpo, mas não só essas, as da alma muito mais. E quando eu vi esse texto, eu tomei um choque, assim, porque a gente é tão de ficar julgando, de ficar escolhendo, ó, isso eu faço, isso eu não faço, esse merece, esse não merece. Exatamente como Simão Pedro fez. Mas Jesus vem e fala: não, meu querido, o trabalho é esse. Você quer ou não quer fazer? Quer ou não quer ajudar? Quer ou não quer estar trabalhando na minha seara? Aquele meu amigo que eu falei para vocês, o seu Wilson, ele me falava assim, ele falava: filha, a maior virtude que você pode ter na vida, a melhor coisa que você pode ter, é ser disponível. Ser disponível, seu Wilson? É. Ter disponibilidade para estender a mão para quem te procurar, na hora que for. E não é assim, preciso disso, eu vou ver se posso. Ele falava: não, você deve falar, posso, e você vai atrás de fazer. E eu achei aquilo meio radical, assim. Só que aí, olhando a vida dele, eu vi que ele fazia isso, sabe? Não era assim, eu vou ver se eu posso. Quando algum necessitado chegava e pedia ajuda para esse meu amigo, para o seu Wilson, ele dizia: posso. E ele ia atrás. Se a questão era material, era financeira, era monetária, ele saía pedindo ajuda para todo mundo e ele conseguia. Se a questão era espiritual, se era uma conversa, se era um ombro amigo, ele também estava lá. E ele fazia, e ele dava. E eu entendi isso muito bem um dia que eu vi ele. A gente estava na casa espírita que nós trabalhávamos na época. E lá era diferente daqui, lá era bem pequenininho. Então, pouca gente que chegava já lotava, e aí já não tinha mais tanto lugar, tinha gente que ficava de pé, porque o espaço era pequeno. E o seu Wilson, quando ele adoeceu, ele desencarnou há mais ou menos uns 2 para 3 anos, porque ele teve um câncer. Mas ele viveu muito tempo assim, ele tratava, melhorava, depois ele piorava, e ele nunca parou de trabalhar, mesmo em tratamento. E eu entendi essa disponibilidade dele, que ele se referia, um dia que eu vi casa lotada, não tinha lugar para sentar, e ele estava lá sentadinho. Nessa época ele estava fazendo quimioterapia. E como todo mundo sabe, a quimioterapia, ela agride muito o organismo, né? A pessoa fica muito debilitada, fica muito frágil, e ele já era idoso. E ele sentadinho, todo mundo sentado, casa lotada, chegou uma pessoa a mais. Imediatamente ele se levantou e falou: vem cá. E a pessoa olhou, não conhecia ele, não sabia a história dele, não sabia que ele estava tratando, só viu que ele era um idoso cedendo um lugar. A pessoa falou: não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Ele disse: eu faço questão, meu filho, senta aqui. E eu estou bem, eu estou indo trabalhar. Pôs a pessoa lá, sentada. Nesse dia eu entendi o que ele falava sobre estar disponível. É fazer aquilo que está nos seus limites, aquilo que está no seu alcance, em serviço do bem. E quando ele me falou que todos nós hoje somos os missionários que devemos trabalhar, eu penso que é isso que ele nos ensinava. A necessidade de cada um de nós agirmos com aquilo de melhor que nós temos. Nós sempre pensamos que a coisa tem que ser muito grandiosa, que tem que acontecer um apocalipse para o mundo mudar. E se a gente parar para pensar, se cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós, ninguém precisa e nem vai conseguir virar santo do dia para a noite, porque a gente ainda tem muito defeito, a gente tem muita coisa lá dentro que ainda é difícil, né? Todos nós. Mas se cada um de nós fazer aquilo que nós já conseguimos e nos vigiarmos para fazer, a gente já vai estar dando um passo imenso para conseguir esse mundo transformado que a gente tanto busca. Tem um texto muito interessante e muito bonito do Emmanuel. Esse texto está no livro Pão Nosso. E ele chama Evita Contender. Nesse texto, o Emmanuel, ele dá um puxão de orelha em nós espíritas, sabe?
Ele fala assim, a gente busca trabalho, busca fazer, busca acontecer. E ele fala, foge de quem está fazendo isso. Porque muitas vezes o que a gente busca, querendo fazer coisas grandiosas, é evidência pessoal, não é auxílio ao próximo. Não que as coisas grandes não são importantes, são importantíssimas. Desde que a gente não esqueça de fazer as coisas pequenas. E nesse texto, Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nos diz que é muito comum, e na época que foi escrito o livro, hoje a gente vê que continua igual. A gente vê brigas interreligiosas, e não só entre uma religião e outra, mas dentro da própria casa espírita, a gente vê às vezes as pessoas se degladiando, debatendo, por conta de interpretações de texto, por conta de vírgulas de um texto. Não, mas isso aqui quer dizer isso, não quer dizer aquilo, quer dizer isso, quer dizer aquilo. E nessa briga, a gente esquece o que é importante. O Evangelho de Jesus, ele vem cheio de símbolos e de ensinamentos. Cada vez que a gente estuda, a gente aprende uma coisa nova. Mas uma coisa nunca muda. Ele fala sobre amor. Sempre sobre amor. Então, interpretações à parte, seja quais forem, a gente nunca pode esquecer daquilo que é principal, daquilo que é importante, que é a questão do amor. Mas é fácil falar sobre amar. Os poetas falam maravilhosamente bem. A doutrina espírita, ela vem com um objetivo diferente. Não que nós falemos sobre amor, mas que nós busquemos vivenciar o amor. Que é aquilo que o cristianismo primitivo, daquela época em que Jesus estava aqui, encarnado entre nós, é aquilo que eles buscavam viver, o amor. Jesus ensinava, Jesus pregava, teve o Sermão do Monte, teve as parábolas, mas acima de tudo isso, ele vivia, ele acolhia. Quando ele viu uma mulher adúltera, prestes a ser apedrejada numa praça, e que os fariseus chegaram, os doutores da lei, o que você fala que a gente tem que fazer com essa mulher? Como se fosse uma pegadinha, né? Porque eles sabiam que ele ia querer salvar ela. Mas se ele falasse, não pode apedrejar, salva, estaria indo contra a lei, vai preso, vai crucificado. Jesus vira e fala, aquele que tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele acolhia a todos, porque ele entendia que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Que aqueles que hoje ainda vestem a roupa do mal, amanhã estará vestindo a roupa dos anjos. Porque o tempo transforma cada um, seja através de mecanismos de dor, seja por decisão e vontade de estar no amor. Mas a questão é que essa transformação tem que ser muito profunda. E ela não pode ser só da boca para fora. Ela tem que ser de sentimentos. E sobre isso tem uma passagem muito bonita, que é relatada também por Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, no livro Boa Nova. É um capítulo que se chama Luta contra o Mal, em que na época se falava muito sobre a questão do diabo e o mal que dominava todo mundo. Como hoje a gente fala também, os tempos passam, mas a gente tem muita coisa parecida, né? E eles falavam sobre o diabo na época, não como um capetinha vermelho, de chifrinho, para eles não era isso. Isso aí depois com o tempo foi surgindo, né, essa ideia. Mas eles falavam em diabo como se fosse um adversário, como se fosse o mal. Não uma pessoa, mas uma situação ruim. Então podia estar esse mal, que era o diabo, com uma pessoa, com uma situação, com uma comunidade, seja com quem for. E a gente vê muitos relatos na Bíblia, né, no Novo Testamento, de Jesus e os discípulos sendo chamados para curar pessoas ditas endemoniadas, né? Pessoas que estavam sofrendo de obsessões e que padeciam por momentos terríveis. E que Jesus chegava com seus discípulos, eles
olhavam para a pessoa, ó, fica tranquilo, está curado. E esses espíritos obsessores, aquele mal que adoecia aquela pessoa, acabava, ia embora, né? E Humberto de Campos nos conta que um dia, foi uma pessoa, tinha uma moça, ela estava possuída, se debatia, falava impropérios, coisas horrorosas, e a família veio desesperada procurar por Jesus para pedir ajuda. Mas Jesus naquele dia não estava. Ele tinha saído com alguns dos seus apóstolos para trabalhar, para pregar em outro lugar. E a única pessoa que esses familiares que foram buscar ajuda encontraram foi Tadeu. Tadeu, o apóstolo, o discípulo. E Tadeu era um dos discípulos que mais se encantava, que mais se impressionava com esses fenômenos de desobsessão, de cura que Jesus fazia, né? E Tadeu viu a pessoa chegar, ela chegou e falou: olha, Tadeu, me ajuda, a fulana lá, minha filha está endemoniada, está se debatendo, está gritando, está uma loucura lá em casa. Eu preciso de ajuda, eu preciso que Jesus vá lá e cure ela. Como Jesus estava em outro trabalho, não tinha como ele pegar e levar até lá, Tadeu falou: calma, eu vou com você, eu vou ajudar. E Tadeu foi. E chegou lá no lugar, Tadeu impôs as mãos, Tadeu rezou, Tadeu pediu, Tadeu implorou, e a menina continuava se debatendo, gritando, endemoniada. Não conseguiu. E ele voltou para casa, triste, decepcionado, porque tinha falhado naquele atendimento. E ele ficou pensando assim, sabe? Ele ficou meio encanado. Tadeu falou assim: caramba, Jesus nunca passa por essas situações. Ele vai, ele cura. Ele nunca tem essas falhas, né? Ele chega, o mal vai embora. A doença sara, os demônios são expulsos. Por que será que ele não ensina a fórmula para a gente? Porque seria tão mais fácil. Se a ideia é criar um reino de luz e de amor, ele podia chegar e ensina como que faz para tirar esses espíritos. A gente ia, fazia, porque daí em 12 trabalhando é muito melhor do que eles sozinhos. Se todo mundo soubesse fazer, né? E mais, eu não entendo por que Jesus não pega, não convoca todos esses espíritos das trevas que estão causando mal e esclarece, fala: meu filho, para, não é assim que funciona. Muda a cabeça deles. Vai ser muito mais fácil implantar o reino de Deus na terra, assim. E Tadeu ficou pensando, remoendo, estava bravo, estava chateado porque não tinha conseguido. E no fim daquele dia, Jesus voltou dos trabalhos, passou lá pela casa da menina, da moça. E quando chegou, aconteceu aquilo que a gente sabe. Expulsou o demônio, a moça ficou boa, a moça ficou ótima. A moça estava obsediada, ela se curou. E Tadeu ficou pensativo, Jesus viu, Jesus sabia o que ia na cabeça de cada um, né? E aí no finalzinho da noite, na hora que ele estava lá só, quieto, no canto, ele chamou Tadeu e falou: Tadeu, vem cá, vamos conversar. O que está te afligindo? E Tadeu, na inocência dele, falou: mestre, aconteceu isso comigo, eu não consegui, por que o senhor não ensina? Ou então, por que o senhor não convoca esses espíritos? Manda embora de uma vez, acaba com o problema. Né? Tão mais fácil. E aí Jesus parou. Era interessante que Jesus punha todos para pensar assim, né? Ele nunca dava uma resposta, é por isso, é por aquilo. Ele fazia a pessoa pensar na situação. Ele falou assim: Tadeu, qual é o principal objetivo da sua vida? E o Tadeu, naquele momento, tocado por um amor, por uma luz, respondeu: mestre, o principal objetivo da minha vida é construir o reino de Deus no meu coração. E Jesus falou: muito bem, você respondeu muito bem sobre a sua vida. Ele falou: mas eu vou te perguntar uma outra coisa. Se você quer construir o reino de Deus no seu coração, é porque ainda não conseguiu, você está em construção. Ele falou: sim. Então por que você exige que ele já esteja construído no coração dos adversários? E nesse momento foi quando Jesus ensinou Tadeu. Ele falou: Tadeu, todos são filhos de Deus. Todos aqueles que hoje vestem a túnica do mal, amanhã vestirão a túnica do bem. É questão de tempo. É questão de entendimento. É questão de amadurecimento emocional. É só isso. E aí Tadeu olhou espantado para Jesus e falou: mestre, você está querendo dizer que esses espíritos do mal, esses diabos, esses seres das trevas, são meu irmão?
E Jesus falou, é isso aí, Tadeu, são todos seus irmãos, todos filhos de Deus, todos do mesmo Pai. E a gente tem que ter esses olhos para esses irmãos, entender o momento de vida que eles estão, que eles ainda não têm condições de serem melhores. Ele falou, Tadeu, quando a gente faz um banquete, a gente convida os aflitos, os oprimidos, os que têm necessidades, para virem até nós. Nós nunca convidamos o adversário. Mas algumas vezes, Deus manda o adversário para sentar na nossa mesa, para comer do nosso banquete, porque Ele entende que nós temos algo a oferecer para Ele, para esse nosso irmão. E aí Tadeu ficou pensativo. Ele falou, não é porque nós estamos com uma má semente na mão, que se ela for plantada, devidamente cuidada, devidamente regada, podada nos momentos certos, que ela não vai virar uma árvore frondosa, que vai produzir sombra, frutos lá adiante. Ela só precisa de um bom jardineiro que a cuide, quando ela ainda é semente. E Tadeu começou a entender. Jesus falou assim, Tadeu, você já viu alguma pessoa boa de palavras, entende muito, sabe muito, bom discutidor, chegar e conseguir curar alguma dessas pessoas? E eles tinham vários exemplos na época. Eles tinham os fariseus, meu Deus do céu, os fariseus, eles tinham conhecimento das tradições religiosas muito grande, eles sabiam tudo, eles estudavam, os doutores da lei, eles sabiam tudo aquilo que foi ensinado das tradições religiosas, e eles não conseguiam fazer as curas que Jesus fazia. E o Tadeu falou, é verdade, mestre, eles sabem tanto, eles não conseguem. Ele falou, sabe por quê, Tadeu? Porque palavra, porque ficar batendo boca, não cura ninguém. Amor cura. E aí o Tadeu teve um novo conceito na vida dele. Amor cura. Ele falou, nossa, mestre, entendi. Mas a minha dúvida é, como que eu uso esse amor? Como que eu pego esse amor e curo? Porque eu quero ajudar as pessoas. E ele falou, Tadeu, basta você conseguir senti-lo. Basta você conseguir senti-lo no seu coração. E para isso, você precisa trabalhar o seu interior. Você precisa conseguir se olhar. Você precisa conseguir entender aquilo que você já tem de bom, aquilo que você ainda não tem de bom, aquilo que ainda é ruim. E você não tem que se envergonhar pelo que é ruim, pelos sentimentos ruins. Você não tem que se envergonhar quando sentir raiva, medo, quando sentir inveja, ciúmes. Você precisa reconhecer esse sentimento e começar a trabalhar ele dentro de você. Porque o dia que você conseguir trabalhar isso, o dia que você conseguir não colocar eles embaixo do tapete, mas abraçar essa sombra, aprender com ela e transmutá-la em luz, aí todos atenderão àquilo que você deseja. Porque palavras não são o que cura, mas o amor. O amor, ele ilumina o ambiente onde ele estiver. E às vezes pode estar uma escuridão imensa, você não precisa de grandes coisas. Uma pequena vela com uma chaminha ilumina a sala inteira. Ele falou, o amor é isso. O amor é luz na escuridão. E é assim que você vai conseguir curar esses espíritos. Cuidando primeiro de você. Mudando aquilo que está no seu coração, crescendo como pessoa, buscando amar cada um como seu irmão. E Tadeu entendeu. E é esse o chamado que Jesus faz para todos nós. Todos nós somos um pouco de Tadeu, né? A gente quer melhorar o mundo e a gente não sabe como, e a gente não consegue. E às vezes a gente quer abrir a cabeça de alguém, enfiar alguma coisa lá dentro, e a gente esquece dos nossos erros, que também tem gente querendo abrir nossa cabeça, enfiar coisa e a gente não deixa, né? Mas a gente se esquece às vezes do que a gente tem de bom e que a gente consegue fazer. E é isso que a gente precisa. Jesus deixou um ensinamento maravilhoso por uma parábola que está tanto no Evangelho de Mateus quanto no de Lucas, em que ele diz que o senhor de umas terras lá saiu para viajar, chamou 3 empregados, 3 servos e falou assim,
vou deixar você cuidando dos meus bens. Para um servo deu 5 talentos, que era a moeda da época. Para outro deu 2 talentos, para outro deu 1 só. O servo que recebeu 5 talentos, trabalhou, foi, negociou, enfim, conseguiu dobrar aquilo. De 5 passou para 10. O que recebeu 2, fez a mesma coisa, trabalhou, foi, buscou, rendeu. De 2 passou para 4, dobrou aquilo que ele tinha. E aquele que recebeu só 1 talento, falou, meu Deus, se eu tentar negociar isso e perder, eu estou ferrado. O senhor aqui da nossa terra vai voltar e eu não vou ter nada para oferecer para ele. Já sei, eu vou esconder. Vou deixar bem guardado onde ninguém sabe, porque a hora que ele voltar, eu desenterro e falo, mestre, senhor, aqui está o talento que o senhor me confiou, a moeda. E quando esse senhor voltou, quando ele chegou, foi conversar com cada um desses servos. Primeiro o servo mostrou para ele, ó, o senhor me deu 5 talentos, mas aqui eu estou te devolvendo 10, eu trabalhei, eu consegui. O senhor ficou muito feliz, ele falou, muito bem. Para o segundo servo, que tinha recebido 2 e dobrou, foi para 4. O Senhor fez a mesma festa, uma grande alegria. Você trabalhou com aquilo que você tinha e conseguiu o seu melhor. Você dobrou aquilo que você tinha. E para aquele terceiro servo, que escondeu, estava todo feliz porque tinha escondido e ninguém tinha roubado, ele não tinha perdido, não tinha feito negócio. Ele chegou e falou, Senhor, aqui está o talento que o Senhor me deu. Eu guardei como ninguém, porque vai que eu tento negociar e faço coisa errada. E aqui eu estou te devolvendo. E o Senhor ficou muito bravo com esse terceiro servo. E renegou ele do trabalho. E ele disse, aquele que tem, mais será dado. Aquele que não tem, até o pouco que tiver será tirado. E é interessante que esses talentos, eram as moedas, né? Eles falavam talento. Mas se a gente usar essa mesma palavra, talento, e não pensar na moeda, mas pensar naquilo que Deus, que é o Senhor da grande vinha que a gente vive, né? Deu para cada um de nós, a gente vai entender que Jesus não estava falando só de um dono de terras e de 3 servos, mas que Ele estava falando da humanidade inteira. Porque cada um de nós, quando vai reencarnar, a gente chega e a gente tem os nossos talentos. Cada um diferente, cada um diferente. Um tem talento para ouvir, outro tem talento para dar a mão, outro fala bem, outro tem o talento de chegar e abraçar e transmitir todo o amor que tem. O problema é que a gente muitas vezes age igual o servo lá que tinha um talento só. Eu vou guardar, porque vai que eu gasto, vai que eu perco, vai que eu acabo com aquilo que eu recebi. E não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que a gente use os nossos talentos. E olha que interessante, Ele não quer que você faça o do outro. Não quer. Porque a gente às vezes fica se cobrando por coisas que a gente não consegue que o outro consegue, né? Não é essa a ideia. Ele quer que a gente faça exatamente aquilo que nós sabemos fazer. E que a gente não faz, que a gente esconde, e que a gente guarda. Ele quer que nós peguemos esses nossos talentos e apliquemos na nossa vida, no dia a dia. E aí a gente passa a entender que o grande trabalho que Jesus deixou para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e que o seu Wilson veio me falar que era o trabalho que ele esperava de todos nós, dizendo que nós temos que ser discípulos, que nós temos que ser apóstolos hoje. Era que cada um fizesse aquilo que pudesse fazer, que tivesse disponível para fazer naquela hora. Se fosse dar a mão para uma pessoa que está com dor, era dar a mão. Ah, mas eu não vou conseguir curar. Não precisa, você só pode dar a mão? Dá. Vai ser muito significativo para essa pessoa. Era escutar aquele amigo que às vezes fala, nossa, de novo, vai me ligar, eu estou com pressa, 40 minutos de telefone escutando choramingar. Não. Às vezes, esse parar para escutar vai tirar essa pessoa de uma possibilidade de suicídio. A gente não sabe a dor que cada um carrega dentro de si. A gente não sabe. Esses talentos que cada um de nós traz. E como o Senhor disse, o Senhor da vinha, para aquele que teve, foi dado mais. E assim é na nossa vida. Quando a gente começa a caminhar, quando a gente dá o primeiro passo em direção ao outro, em fazer o bem, o caminho se abre e os trabalhos vão se ampliando. E aí a gente vai entendendo que sim, nós podemos ser esses discípulos, podemos ser esses apóstolos. Apesar das nossas dificuldades, eles também tinham. Simão Pedro errou, Tadeu errou, todo mundo errou.
mas eles fizeram um trabalho grandioso. E nesse momento que nós passamos, nós ouvimos tanto falar em transição do planeta para algo melhor, que a gente possa sair daqui pensando nisso. Qual é o meu papel nesse momento de transição? É esperar que venha um grande missionário e do dia para a noite mude tudo? Ou é fazer o meu melhor aonde eu estiver, dentro da minha casa, no meu trabalho, no convívio com os amigos, com os familiares? E se a gente começar a pensar nisso, e cada um aqui começar a fazer a sua parte no trânsito, o trânsito é o lugar mais difícil de fazer a nossa parte, a gente fica louco. Se cada um de nós buscar essa questão, essa gentileza, essa possibilidade, e tentarmos dobrar os nossos talentos, servindo aqueles que estão ao nosso redor, cada um de nós, com certeza, quando for prestar contas para o Senhor da vinha, vai ser recebido com grande alegria. E o Senhor vai nos dizer: muito bem, meu filho, era isso que eu esperava de você. Segue, que o teu trabalho continua e você é meu fiel servidor. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela atenção e uma ótima noite.